Glória a Deus! Agora pegou! Ô, Glória! Pai do Shalom, meu Senhor, amado. gente. Graça e paz. Como é que Graça e vocês estão? paz. Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. Que Sem coisa máscara, então melhor ainda. maravilhosa. Oh, nem diga. Que coisa maravilhosa, gente. Bom revê-los, viu, pastores? Bom, Como é muito bom bom ver revê-los. vocês. Amamos vocês demais. Amém. Nós também, pode ter certeza, de todo o Glória coração. a Deus. Glória a Deus. Fiquem Glória a muito bem à Deus. vontade, tá bom? Nós só vamos fazer uma oração. Fique à vontade agora aí. Nós temos uma hora pela frente, né? Tem uma nova live. Fique à vontade. Deixe o Espírito Santo usar os senhores como já sabe que ele faz. É? Amém. Amém. Amém? Vamos orar. Pastora? Pai, mais uma vez nós te damos graças, Senhor. E sabemos, Pai, que a tua palavra ela é poderosa. Amém. E nós sabemos que ela tem um efeito assim extraordinário, Pai. Deus, que nessa noite o Senhor venha usar cada vez mais o pastor Emerson e a Letícia. Que a unção poderosa venha ser nessa noite, que venha nos inundar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus, nós te damos graça pela vida do pastor Emerson, nós te damos graça pela vida de Letícia, Pai. Que casal ungido, que unção poderosa. Obrigado. Deus, que o Senhor continue usando cada vez mais. Que eles venham alcançar lugares muito altos no Senhor. E nós cremos no teu avanço, nós cremos no teu sucesso, Pai. Nessa noite nós te damos graça. Amém. E eu sei que nós seremos impactados por essa palavra, que ela é tão poderosa. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, Glória a gostaria Deus. de agradecer, viu, por ter dito sim ao nosso convite. Muito obrigado. Amém. Abundante Amém. graça agradece. Eu agradeço, Amém. pastora Amém. Sol agradece, tá bom? Todos vocês. Amém. Jesus abençoe Amém. vocês. Fiquem muito bem à vontade. Agora eu vou sair que eu vou tomar conta aqui do rebanho, viu? Do rebanho mirim. Mas estou assistindo vocês. Já tá bom, glória a Deus. Então, gente, graça e paz, né? Deixa eu me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, me chamo Pastor Emerson Miranda, que é minha esposa, Letícia. Graça e paz, gente. Eu Tudo bem? tenho 24 anos, ela tem 20, né? E nós pastoreamos juntos a igreja Verbo da Vida no bairro do Cabula, né? É filial. povo nosso aí Tem um povo assistindo nosso aqui aqui. assistindo, meu povo está aqui também assistindo, né? Que é filial da igreja Verbo da Vida Salvador, na Boca do Rio, né? Somos ovelhas do pastor Raimundo e Dona Vânia Nascimento. E para a gente é uma honra muito grande estarmos aqui. Somos Verdade. amigos, né, particulares da pastora Sol e do pastor Dado. Amamos demais esse casal, um casal ungido, Nós também. mora no nosso coração. Glória a Deus. Então, foi nos dado a responsabilidade, né, de estarmos ministrando a palavra hoje. E um texto caiu muito forte no meu coração, né, e conversando com a minha esposa foi testificado em nós. Nós vamos falar sobre a questão de estar constantemente firmado na palavra de Deus, a importância de manter a boca guardada com a palavra e a mente guardada com a palavra. E eu também quero fazer algo interessante, já que nós temos um tempo a mais pelo fato de ter iniciado uma outra live. Alguém que tiver aí que queira fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, alguma pergunta bíblica, e aí no meio do caminho a gente vai também esclarecendo algumas coisas e vai ser um tempo muito precioso. Então vamos lá. Livro de João, capítulo 15, versículo 6. Deixa eu só pegar aqui o cabo do carregador, que caiu. Pronto, bota aqui. Mas voltou agora. Glória a Deus. Pode? Pode botar. Deus é bom. Aleluia. Vamos lá. A gente sabe que já tem pessoas demais falando de pandemia e de coronavírus. É o que mais se ouve falar, né, nesses dias. Mas eu decidi, né, alimentar as pessoas, ministrar na vida de pessoas sobre o que a palavra de Deus diz, não aquilo que o jornal está dizendo ou aquilo que a circunstância está dizendo. E a gente sabe de fato que vai se levantar, sim, circunstâncias, vai se levantar problemas, vai se levantar dias ruins. E sabe, eu estava pensando nisso esses dias, eu até ensinei para alguém esses dias isso, né? A gente sabe que pelo fato do mundo estar contaminado com a maldição do pecado, de tempos em tempos vai se aparecer um problema novo.
Verdade. Né? De tempos em tempos vai aparecer uma doença nova, chega um pouco para cá, uma doença nova, uma nova pandemia, de tempos em tempos vai aparecer crises socioeconômicas, de tempos em tempos vai aparecer conflitos entre poderes, entre países diferentes, né? De tempos em tempos vai aparecer esses problemas e as pessoas têm uma mania de começarem a questionar, cadê Deus, aonde é que Deus está num momento como esse, mas de fato Deus não tem culpa de tudo isso estar acontecendo. Na verdade, as pessoas precisam ter uma consciência de entender que não há nenhuma passagem que diga que foi a mão de Deus. Como essa semana aí que começou uma chuva de gafanhotos e as pessoas começaram a dizer que Deus mandou as 10 pragas do Egito. Sabe, não faz mais sentido. Nós não estamos mais na antiga aliança. Aquele tempo já se passou. Nós estamos agora debaixo de uma nova dispensação. Amém. Estamos debaixo de uma nova aliança, né? E nessa nova aliança, a igreja de Jesus, aquele que reconheceu e confessou Jesus como Senhor e Salvador, está completamente guardado pela palavra de Deus, né? Mas a terra, ela não está livre de passar esses problemas. Então, de tempos em tempos, gente, nós vamos ver esses problemas se levantando, né? Problemas da natureza, tsunamis, maremotos, terremotos, vulcões entrando em erupção. Como a gente já tem visto, né, há muito tempo isso acontecendo. Há muito tempo, guerras, e vai haver rumores de guerras, e vai haver pestes, e vai haver fome, vai haver doenças novas se levantando. Isso vai acontecer? Vai acontecer. Por quê? Porque, de fato, a Terra está distante do plano original de Deus. Verdade. Né? A Terra está mergulhada, né, na heresia, mergulhada nos falsos ensinamentos, mergulhada no projeto do diabo, né, por causa do pecado, da maldição do pecado. Então as pessoas precisam entender o seguinte, que a gente não pode querer atribuir a Deus aquilo que não é Ele que está fazendo, aquilo que não tem nada a ver com o seu caráter. Deus ainda é o mesmo Deus, ainda está no mesmo trono de glória, o seu Filho fez todo o trabalho necessário que tinha que ser feito, e agora está lá à direita, e Ele tem a habilidade de manter as coisas aqui, no que se diz a uma vida cristã, funcionando bem. Porque o seu reino não parou. Né? O reino de Deus, ele não para. Então, para que eu entenda, aí o pessoal pergunta, mas pastor, será que Deus não pode resolver? Deus só pode estar em um ambiente onde ele é convidado para estar. Exatamente. Porque, de fato, ele é um Senhor, ele é um Lorde. Né? Deus não vai invadir algum lugar. De fato, Deus não é o próprio diabo. Né? O diabo, ele é ladrão. Ele é invasor, ele vai entrar sem pedir. E Deus é um Deus de princípio. Se ele deu a terra para que o homem governasse, mas não só governasse, Deus deu a terra para que o homem governasse, mas também deu o livre-arbítrio para que o homem escolhesse o que fazer e o que bem entender de sua vida. Então, automaticamente, todas as coisas que estão acontecendo na terra, a consequência é pelas escolhas que o próprio homem tem tomado. Eu já quero começar essa ministração falando sobre isso. As nossas escolhas no que pensar, no que ouvir e no que falar vão determinar as próximas fases da nossa vida. Exatamente. Muitas das vezes nós estamos hoje experimentando de colheitas de coisas que a gente, sem perceber, absorveu e falou. Por isso que é muito interessante, em um tempo como esse, não se falar mais de doença. A doença já está aí. Outras doenças já estão aí há muitos anos. Outras pandemias já estão assolando já há muito tempo. Fome já se assola no mundo há muito tempo. A AIDS já se assola no mundo há muito tempo. Câncer chegou a ser considerada a doença do século. Chegou a ser considerado que em cada 10 brasileiros, 2 terão câncer. Né? Depressão chegou a ser considerada a doença do século. Então por que não dizer que também se há uma pandemia de depressão? Que também se há uma pandemia de pessoas oprimidas dentro de casa? Que também se há uma pandemia de pessoas com doenças emocionais, com doenças psicológicas, né? Então, assim, o que eu estou querendo ministrar, trazer sempre nas minhas redes sociais, pastora, para as pessoas nesses dias, é sobre a importância de se manter na palavra de Deus, porque de fato a segurança na palavra de Deus é que vai manter os nossos olhos fora de todo o cenário que está acontecendo. Aí alguém pergunta assim, mas pastor, então o senhor quer dizer que a gente não vai estar focado nessa situação? Então, isso é desumano? Não, isso não é desumano, não.
A gente lamenta muito pelas pessoas que faleceram. Mas se a gente for estudar a maioria dos casos, a maioria das pessoas que pegaram esses problemas e outras pessoas também que contraíram outras doenças, já se tinha um problema no seu corpo. Claro que a gente lamenta, a gente chora junto, a gente não queria perder ninguém de fato, a gente nunca quer perder ninguém, a gente sabe disso, sabe? Mas eu tô aqui para poder te encorajar também a entender que a vida não acabou. Amém, amém. Sabe? A vida não acabou, a vida não parou, as coisas não acabaram. As pessoas estão começando a se comportando como se tudo fosse acabar agora. E sabe, eu guardei uma coisa no meu coração, uma coisa que o meu pastor diz sempre, e isso é muito interessante. Né? Planeje, acorde todos os dias, esperando a volta de Jesus como se fosse agora. Mas planeje sua vida como se ele fosse voltar daqui a 1000 anos. Então é muito importante a gente acordar todos os dias, ansiando a volta de Jesus, sim, mas também é muito importante a gente acordar todos os dias, planejando como é que vai ser os próximos capítulos da nossa vida, firmado na palavra de Deus, como se ele fosse voltar daqui a 1000 anos. A vida não parou, a vida não acabou, e nós precisamos parar um pouco de se focar nessas questões, nesse problema, sabe? O povo de Deus precisa parar um pouco de se focar, de ficar falando o tempo inteiro sobre problemas relacionados a coronavírus. Sabe? Nós temos alguém que tem um nome que está acima de todos os nomes, e ele está sentado no trono de glória, e o seu nome está acima do coronavírus. Amém. Nós servimos a um Deus que coronavírus para ele não é nada. Isso mesmo. Nós precisamos entender isso. E eu quero ler aqui, né, João, senão eu vou disparar aqui e eu vou acabar não lendo. Glória a Deus. Que diz assim, no versículo 6 de João 15, diz assim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E apanham e lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserdes, e vos será feito. Você vê que o que é interessante aqui, pastora, nesse texto aqui, Jesus ensinando a questão a respeito da videira, né, e dos ramos, ele fala que os ramos não têm capacidade e não têm poder de sobreviverem se estiverem desconectados da videira. Exatamente. Os ramos não têm nenhuma possibilidade de estar vivendo se estiver desconectado da videira. Porque a videira e a sua raiz é o que alimenta para que exatamente os ramos se pareçam originalmente, de fato, como é para ser por causa de onde está enxertado, que é a videira. E também alimentado pelas raízes. E a gente sabe que a videira, né, e as raízes é o próprio Cristo e a sua palavra. E olha o que ele disse aqui, se você permanecer em mim, né, essa palavra permanecer aqui, nos originais, é a palavra meno, que quer dizer sustentado ou mantido no lugar. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? É que se vocês permanecerem mantidos no lugar, se vocês ficarem no mesmo lugar, né, em mim, que lugar é esse? Em Cristo. Se vocês ficarem e permanecerem, então você vê que não é apenas ir, não é apenas conhecer Jesus, não é apenas conhecer a Bíblia, não é apenas conhecer um versículo de cor, mas é permanecer. Amém. E permanecer não quer também dizer apenas com os tempos e os dias que se passa dentro da igreja, mas permanecer é o tempo que se passa de relacionamento constante com o que a sua palavra diz. Isso mesmo. Porque olha o que ele disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecer em vocês, vocês vão pedir o que quer e isso lhes será feito. Por quê? Porque de fato nós vamos estar enxertados na videira e nós agora vamos nos comportar. Sabe o que eu estava pensando aqui? Você já parou para poder pensar? Você já viu os galhos do pé de manga se comportar diferente do pé original? Imagine só, não faz sentido, né? O pé de manga tá ali e ele foi criado. E eu não gosto de manga, você nem porque eu estou falando de pé de manga. Mas digamos que o pé de manga está ali.
E ele foi criado, de fato, para poder produzir manga. Mas aí, digamos que ele tem os seus ramos, e 10 ramos produz as mangas no tempo certo, mas apenas um ramo produz maçã. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque automaticamente o fruto será produzido de acordo à essência original. Exatamente. Se a essência original é manga, os ramos têm no seu DNA o DNA de um pé de manga, e automaticamente, na estação certa, o fruto que será evidenciado é uma manga. A mesma coisa é aqui com a palavra de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Se alguém abre a boca e diz, eu estou em Jesus, então automaticamente, como é que eu posso estar em Jesus e eu não estou manifestando de fato o fruto da essência original da árvore que eu estou conectado, que é Cristo? Como é que eu posso estar conectado a essa videira chamada Jesus e eu não estou produzindo vida, alegria, saúde, paz, prosperidade, amor, longanimidade, segurança, confiança e fé? Então, automaticamente, eu estou enxertado em qualquer outra árvore michuruca, mas eu não estou enxertado em Cristo. Porque se de fato eu estou enxertado em Cristo, e Ele é a árvore que me alimenta, e eu sou o ramo, eu vou me comportar exatamente segundo a essência original que me abastece. Isso mesmo. Então isso que é interessante. E se permaneceres em mim e as minhas palavras, ou seja, não é apenas estar nele, mas precisa ser nutrido. E o que nutre é a palavra. Então se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em você. Então não é só permanecer na igreja, não é só permanecer com o título de cristão, mas é permanecer com a palavra dentro. E nesses dias... Nós estamos vendo a igreja de Cristo não pode se... Gente, a igreja não pode se comportar como um povo medroso. A gente não pode se comportar como um povo que tem medo. Nós somos o povo de Deus, irmão. Amém. Isso mesmo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que amamos a palavra de Deus. Aleluia. Sabe? A gente precisa entender o seguinte. Se fosse de morrer agora, a gente morreria feliz. A gente não tem nada a perder. A nossa garantia é o céu. O nosso lugar de chegada é o céu. E o céu não é o nosso lugar de ida, de surpresa, né? Não é um lugar de passagem. O céu é, de fato, o nosso lugar de origem. A gente precisa viver o céu aqui para a gente não ter medo de ir para lá. Para a gente entender o seguinte, que o dia de chegar, de ir para lá, vai ser um dia de alegria, vai ser no tempo certo, porque o céu, de fato, é o lugar que a gente veio. Isso mesmo. Só que Aleluia. a gente tem que entender o seguinte, não tem que ter medo de morrer. E se não morreu, acordou, pois então se levanta com expectativa, com perseverança, de que tudo vai ficar bem, de que tudo isso vai passar. De fato, nós somos o povo de Deus. Porque pensa comigo, irmão, se de fato nós somos o povo de Deus, e como o povo de Deus somos o povo que recua e não avança, Deus vai contar com quem para manifestar o reino dele num dia de pandemia? Exatamente. Me diga, pastor, como assim? Se você começar a ler a Bíblia, Deus sempre está à procura de levantar um povo pronto para ser o seu representante em um dia de calamidade. Se você for ver na Bíblia, em dias de problema, Deus sempre levanta alguém estrategicamente. A Bíblia diz que Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar o sonho, só que o povo, às vezes, lê o texto e fala assim, tá vendo que ninguém tem poder de interpretar o sonho, porque toda a honra e toda a glória é de Deus. O texto está dizendo isso não, irmão. O texto está dizendo que os sacerdotes do faraó, que serviam ao diabo, também interpretavam sonhos. Só que eles interpretavam os sonhos guiados pelo diabo. Por quê? Porque o dom que Deus deu já nasce com o ser humano. Isso mesmo. Só que eles não tinham o conhecimento de quem era Deus. Então, automaticamente, o diabo tinha poder de manifestar o que ele queria de forma limitada nos sacerdotes de Faraó. Só que chegou um dia que eles não conseguiram distinguir, né, interpretar aquilo que Faraó tinha sonhado. Exatamente. E é aí que Deus usa estrategicamente José.
Porque, de fato, já era o tempo de Deus levantar. Já havia o propósito, isso mesmo. Era o tempo certo de Deus levantar alguém estrategicamente para poder fazer o quê? Para Deus sempre querendo colocar o seu nome como uma marca evidente no meio do povo idólatra, para mostrar ao povo idólatra que os outros deuses que eles adoravam não tinham poder nenhum de fazer alguma coisa, e no final de tudo, eles sempre recorreriam ao Deus desconhecido, ao Deus do povo de Israel, ao Deus que fez os céus e a terra. É tanto que quando José interpreta o sonho, né, passa-se um tempo e ele é chamado para poder trabalhar, de repente ele vira governador e de repente tudo aquilo que ele disse que seria, acontece. De repente o Egito entra num estado de calamidade, entra no estado de fome, entra na fase das vacas magras, não é verdade? E aí naquela hora, quem foi a pessoa ungida por Deus, que teve que solucionar o caso, que teve que estocar alimento, que teve que trabalhar com cálculo? José. O Espírito Santo ungiu com sabedoria. Deus ungiu ele com sabedoria. E deixa eu lhe dizer, para quem não sabe, aí que fala assim, mas você tá vendo que o povo lá era falido? Falido o quê, irmão? O Egito foi uma das primeiras potências do mundo. Foram eles que trouxeram o poder da matemática, né, e da geometria com mais evidência. Então, automaticamente, não era um povo que era leigo. Então, eu acredito que José precisou estar preparado e habilitado com a unção de Deus e a coragem para, naquele dia de aflição, ele ser uma referência. Entende o que eu estou dizendo? E quando a gente começa a ver, quem é que foi exaltado? Deus. Porque José, o que servia ao Deus de Israel, ao Deus desconhecido, foi quem honrou o nome de Deus, trabalhando para Faraó, para o Egito e mantendo as coisas equilibradas. Isso. E é importante notar que você começou falando, né, sobre a questão de guardarmos a palavra. E eu acredito que José não teria vivido tudo o que ele viveu se ele não guardasse a palavra que Deus já havia comunicado a ele através de sonhos, né, lá quando ele ainda estava lá com os irmãos. Eu acredito que se José não tivesse guardado aquilo que Deus tinha confiado a ele, aquele chamado que diante de tantas coisas que ele passou, até chegar no cumprimento da promessa, eu acho que, me colocando no lugar dele, eu acho que chegou momentos que ele pensou que não iria mais acontecer aquilo que Deus falou, diante de tantas dificuldades e tantas coisas, e eu acredito que pode ter acontecido isso também com você. Quantas coisas, né, tem acontecido esse tempo, quantas pessoas planejaram muitas coisas, né, para esse ano, colocaram coisas nos papéis. Muito bom. Planejando o que ia fazer. E Deus lhe falou, até mesmo ano passado, no início desse ano, que iria fazer grandes coisas. E devido a tudo que aconteceu, você está achando que está tudo perdido, que está tudo acabado. Mas sabe, José, ele teve a oportunidade de pensar assim também, mas ele decidiu guardar aquilo que Deus falou, permanecer naquilo que Deus falou, cumprindo os princípios que eram necessários para que aquele propósito fosse completo, fosse cumprido aqui na Terra. Muito bom. Então nós precisamos estar totalmente guardados naquilo que Deus falou, guardar aquilo que Deus nos comunicou, porque se Ele falou, vai acontecer. Muito bom. Outro homem também, que a Bíblia diz que foi levantado em um momento difícil, Davi. A Bíblia diz que aparece Golias, filisteu, perturbado, guiado pelo diabo, ameaçando o povo de Israel. E o povo de Israel, que era guiado, porque o pessoal critica tanto Saul, mas ninguém lê a história do começo de Saul. Saul foi um homem poderoso. Sim. Saul era um homem humilde. E Saul, foi chamado por Deus, foi né? Deus que chamou e levantou Saul. Deus não chama ninguém errado. E quando Saul foi levantado, as maiores vitórias que se houve em Israel naquela época, foi na época que Saul governava. Tanto que o povo estrangeiro começava a comentar que ninguém conseguia vencer Israel por causa do Deus que eles serviam. Só que naquele dia eles estavam se encontrando em uma situação de desencorajamento. Para eles era uma situação de desencorajamento, né? E de repente aquele gigante aparece, afronta, e ninguém se candidatava a derrotar aquele gigante. Aí aparece um menino que tinha ido lá ver os irmãos,
né? Levar comida para os irmãos e tinha ido ver os irmãos. E de repente ele vê aquele gigante. E Davi, na verdade, ele não foi ali para lutar na história. Né? Davi não tinha nada a ver com a situação. Davi nem sabia que estava acontecendo aquilo. Na verdade, tudo se desencadeou, porque quando Davi olha para aquele gigante, esculhambando o povo de Deus, ele se revolta e ele questiona ao rei. Rei, como é que pode esse homem que não tem aliança com Deus, afrontando o exército de Deus? Em outras palavras, né? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Em outras palavras, quem é esse homem aí? Que não tem aliança com Deus, está afrontando o exército de Deus e ainda está em pé. Por quê? Porque a fama que corria pela cidade é que ninguém ficava em pé que se afrontasse o povo de Deus. Porque o Deus dos exércitos era o Deus que protegia o povo de Israel. Isso mesmo. E eles eram vitoriosos. Então, automaticamente, Davi ficou tão revoltado que ele disse, eu vou lá. Só que ninguém lê a história. Qual é a história? Mesmo naquele dia de caos, o rei deu uma proposta. Que quem destruísse Golias casaria com uma das filhas do rei. Foi assim. Davi se interessou pelo resultado e não prestou atenção no tamanho do perigo. Porque, de fato, aquele gigante era um perigo. Só que Davi estava permanecendo na palavra de Deus. Porque quando ele vai até o rei Saul, Saul olha para ele e diz assim, toma aqui, veste as minhas armaduras. Né? Usa as minhas armas. Ele fala, eu não preciso disso, não. Como que não precisaria, gente? Claro que ele precisaria. Porque, de fato, era uma regra. Todo soldado, para poder entrar numa luta, ele precisava ter pelo menos experiência de aguentar o peso das armaduras no seu corpo, que não eram leves. De segurar uma espada, de segurar um escudo. Ele disse, rei, eu não preciso, porque um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e apareceu um leão, e eu peguei aquele leão e matei aquele leão. E outro dia eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, e aparece uma ursa, e eu pego aquele urso e destruo aquele urso. Ou seja, ele permanecia confiando em Deus, o Deus que o seu pai ensinou para ele na lei. Aquilo foi a segurança que Davi tinha, que ele poderia destruir aquele gigante. Tanto que o gigante, quando vê ele, diz assim, vem cá, e eu sou por acaso cachorro, eu estou aqui todo preparado, todo equipado, e vocês me mandam um menino com um pedaço de pau na mão e um estilingue, e ele fala com Davi, pois hoje eu vou te matar, e dá o seu corpo para os pássaros. E Davi disse, não, hoje mesmo eu vou te matar. Porque você vem até mim com espada, escudo e lança, mas eu vou até você no nome do Senhor. Para Davi ter a segurança de usar esse nome, Davi tinha garantido que ele estava permanecendo confiante nesse nome. Eu quero abrir aqui um parêntese. Em dias difíceis, por mais que você se encontre com problemas que pareçam diante de você como um gigante que parece que não vai ter solução, que não será resolvido, olha a promessa que Deus já te fez. A promessa que Deus fez é muito maior do que a circunstância que te rodeia. Isso mesmo. Aleluia, isso mesmo. É isso que eu estou dizendo. Saul fez uma promessa. Quem conseguir destruir Golias, casa com uma de minhas filhas. Davi está feito, então. Eu vou destruir. Aí todo mundo ri. Vai destruir como? Não tem como. Ó, irmãos. E para a glória de Deus. Ele gira uma pedra e mata um gigante. Não faz sentido. Eu estou lhe falando com propriedade. Eu fui ler sobre isso. Segundo as leis da física, não faz sentido. O gigante era muito maior. Então, da distância que Davi atirou a pedra, ou ele precisava estar um pouco perto, ou ele deveria ter, pelo menos, o tamanho ideal e o peso para poder girar a pedra com velocidade, para quando batesse, o gigante cair. Irmão, eu acredito que Deus soprou, foi na pedra. Eu acredito nisso. Que o nosso Deus deu foi um sopro na pedra. Por quê? Porque Davi envolveu o nome de Deus na história. É importante também a gente notar nessa história que Davi, ele fez uma escolha, né? Ele confiou em Deus, mas ele escolheu confiar. E a gente percebe que na trajetória de todo esse acontecimento,
quando ele foi chegando em frente ao gigante, eu acho que quando ele chegou ali na frente daquele gigante, possa ser que pela mente dele tenha passado o pensar 2 vezes, né? Naquilo que ele estava fazendo. Muito bom. Meu Deus, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Mas ele decidiu, ele escolheu continuar confiando na palavra de Deus, naquilo que ele já tinha tido de experiência com Deus. E quantos de nós já tivemos tantas experiências com Deus, mas por vez ou outra situações acontecem e a gente tenta ficar meio cabisbaixo, a gente tenta desanimar um pouquinho, mas, irmãos, nós já tivemos experiências suficientes para saber que Deus é poderoso, que Deus pode fazer muito além, muito mais do que pensamos e imaginamos, e nós devemos continuar confiando em Deus. Sabe, num tempo como esse, eu tenho visto tantas pessoas que até mesmo eu já vi pregando a palavra e falando tantas coisas, recuando num momento como esse. Eu acredito que tenha sido pego de surpresa, ficou muito assustado com tudo que está acontecendo, mas sabe, irmão, esse não é o momento de recuar. Sabe, existem momentos, como foi dito no início da live, que é momento de guardar, de reter, de você ficar na torre de vigia, de você ficar parado ali observando. Eu acredito que esse tempo foi antes da pandemia, onde nós devíamos estar ali quietos, resguardados, ali ouvindo a voz do Senhor, as direções do Senhor. Mas num momento como esse de pandemia, ainda que reclusos dentro de casa, nós não podemos ficar parados. Muito bom. Porque é isso que o diabo quer, que a gente estacione, que a gente fique cabisbaixo. Nós não podemos deixar com que isso aconteça. Dentro de casa mesmo é possível a gente se mover, porque não são 4 paredes que nos prendem. Nós somos livres de dentro para fora. Muito bom. Nós fomos libertos pela graça de Deus. Então nós podemos nos mover. Talvez eu não possa sair dentro da minha casa para tocar nas pessoas, para orar por pessoas, para ir em hospitais em momentos como esse, mas a nossa oração pode ir em lugares. Muito bom. Então nós temos essa oportunidade de escolher se manter naquilo que Deus falou, firme, e nos posicionar. Eu acredito que Davi, naquele momento, ele precisou se posicionar como alguém que teve experiência com Deus e sabia que no nome do Senhor ele era uma autoridade e ele podia enfrentar aquele gigante de tete a tete. Muito bom. Os problemas que nós estamos vivenciando, nós não devemos olhar para eles como maiores ou como superiores. Nós temos que olhar tete a tete. Ou melhor, olhar de cima para baixo, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Muito bom. Então, todo e qualquer problema está abaixo do nome de Jesus. E se nós estamos à direita de Deus, com Cristo, nós também temos que olhar para os problemas como inferiores. Amém? E interessante é que em dias como esse, alguém pode até se sentir enfraquecido, Verdade. né? Pode até se sentir recuado, mas volta para a palavra. Isso. Você pode chorar um dia, pode tentar ter uma crise de ansiedade no outro dia, mas volta para a palavra. Sim. A gente, um dia, essa semana a gente acordou aqui e começou a querer apresentar sinais como se tivesse com o coronavírus. Sem sair para lugar nenhum, sem tocar em ninguém. E o diabo começou a querer dizer no meu ouvido, você vai morrer. Quando foi segunda-feira, sabe aquele dia que você precisa dar uma revolta? Eu acordei, pirado, e disse, diabo, é o seguinte, escute aqui. Se você não conseguiu me matar antes, você vai conseguir me matar agora? Aonde? Não vai. Você não vai. E não venha para querer me enganar, dizer que eu estou doente, não, porque eu tenho a palavra de Deus. E eu fico com o que a palavra diz. Que ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras eu tenho saúde. Aleluia. Isso. Aleluia. Nós precisamos permanecer de fato com a palavra de Deus. Como eu estava dizendo, né? Se nós somos o povo de Deus e nós recuamos por medo, com quem é que Deus vai contar para apresentar o seu reino para outras pessoas? Exatamente.
É aquela coisa, né? O diabo pode até pousar, mas ele não pode fazer ninho. Então é importante que a gente permaneça na palavra. Sabe, tem um texto que, no livro de Tiago 1:13, que diz assim, porque nós vamos tropeçar em muitas coisas na nossa caminhada. Mas aquela pessoa que não tropeça no que diz é madura. Então é muito importante que a gente tenha muito cuidado do que está ouvindo, no que está vendo e no que está dizendo. E também no que está pensando. Essas coisas vai nos manter seguros e livres de experimentar de colheitas, de resultados por quebra de princípios, com o nosso corpo, de princípios com palavras, sabe? E nós precisamos entender isso. Então, voltando, né, eu percebo Deus querendo que eu volte para falar sobre caos e resultados. Voltando ainda para dias de calamidade, todas as vezes, Noé mesmo, era um momento de calamidade, era um momento de perturbação na região. O povo estava ameaçado de ser destruído, gente. A gente questiona que, meu Deus, eu nunca vi isso acontecer. Eu também não. Eu nunca vi acontecer algo desse tipo. Já vi solar gripes. Obrigado, alguém botou assim, Tiago 3:2, isso, muito obrigado. Já vi solar gripes e surto de sarampo, e surto de febre, tanta coisa. Mas a gente nunca viu ser como está acontecendo desse jeito. Só que, gente, pelo amor de Deus, na época da Segunda Guerra Mundial, o mundo não acabou. E o povo já botando nas redes sociais, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe o que é isso? Pessoas que não estão fundamentadas em Cristo. E por isso elas têm medo de encarar dias difíceis. Porque a gente sabe, dias difíceis dói na carne. A gente sabe disso. Dias difíceis dói na carne. Dias difíceis mexe com o nosso psicológico. Mexe com o nosso emocional. Chega uma hora que a gente pensa mesmo em parar. Chega uma hora que a gente quer desfalecer. Chega uma hora que a nossa mente está cansada. Admite aí que você não está cansado de ficar em casa já. Até eu já estou. Cansado de ficar em casa, de olhar para os mesmos cômodos, de olhar para o mesmo lugar. Isso acontece mesmo. Isso faz parte dos dias difíceis. Só que a diferença é o seguinte: se todo mundo ficar agarrado no dia difícil, vai esquecer de fato da promessa que Deus fez. E toda promessa, ela se cumpre após o dia difícil. Deus sempre tem uma mesa preparada depois dos dias de deserto. Isso mesmo. Amém. O pessoal fala que deserto não é porque eu estou no deserto, que deserto é um lugar de sofrer. Sofrer o quê, irmão? Na Bíblia diz que os melhores lugares de experiência com Deus são no deserto. Aleluia. Foi no deserto que teve uma coluna de fogo para o pessoal não morrer de frio durante a noite, uma nuvem para poder ninguém morrer de calor durante o dia, a roupa crescia no corpo, a sandália crescia no corpo, uma chuva de codornize, água mineral saindo da rocha. Foi aonde? Foi no deserto. Foi no deserto. No deserto, os anjos, quando acabaram o momento de provação, montaram uma mesa de café para Jesus. No deserto, os corvos, que são animais individualistas, trouxeram carne e pão para o profeta, como diz a minha amiga Rossana Lira, né? O primeiro McDonald's da história já tinha acontecido na Bíblia. Delivery. E ainda foi delivery. Deus não tem restrição de operar a sua palavra. Nós precisamos acreditar que em dias como esse haverá maior provisão. Eu já quero liberar para quem está me ouvindo aí. Em dias como esse
Haverá provisão sim. A palavra de Deus, ela não está, pegou mofo. A palavra de Deus, ela não está inválida. A palavra de Deus, ela não apodreceu. A palavra de Deus, ela não envelheceu com o tempo. A palavra de Deus ainda é viva e eficaz e poderosa. Então, em dias como esse, vai haver portas de emprego se abrindo, vai haver salário aumentando, vai haver estratégias para novas empresas para ser criadas, vai haver ideias milionárias para ser vendidas, vai haver acordos milionários de empresas com empresas, ninguém vai ser demitido. Em dias como esse vai haver grande provisão. E se alguém está em casa achando que vai passar necessidade, Deus vai enviar aquela pessoa mais incrédula da história da sua família e ela vai lhe prover de tudo, como o corvo proveu para o profeta, porque para Deus não tem isso. A palavra de Deus, ela não para de ser a verdade. Agarra isso aí, meu irmão. Amém. Aleluia. Agarra isso aí. Aí tem que estar agarrado com isso, rapaz. Aleluia. Em dia de calamidade, a igreja não tem que se comportar como alguém que está recuando. Nós somos o povo de Deus. Isso mesmo. Eu não sou o povo de ACM, desculpa falar aqui o nome. Mas eu não tenho medo, eu não sou o povo do governador. Eu não fui adquirido pelo presidente. Amamos e oramos pela vida dele. E honramos. Eu não fui adquirido pelos governos da terra. Eu sou povo adquirido e escolhido por Deus. Aleluia. Então quem me mantém não é o governo. Quem me mantém não é a prefeitura. Quem me mantém é quem me conquistou por direito. Amém. Quem me comprou é quem me mantém. Quem me comprou foi Deus. Então quem me mantém é Ele. Isso. Amém, amém. Isso mesmo. Eu preciso entender isso, irmão. O céu não vai recuar em dias como esse. Eu nunca recebi tanta oferta, mulher de Deus. Aleluia. Deixa eu lhe dizer, em dias como esse eu nunca vi tanta provisão. Isso mesmo. E vai chegar mais. Isso mesmo. E vai chegar mais. Você tem que fazer isso. Acorda pela manhã e começa a declarar que você é uma terra fértil. Isso. E na sua casa sobrará e não faltará. Né? Isso. Você tem que estar permanecendo na palavra. Isso. Se posicionando a respeito. Posicionado. Permanecer. Sabe? Em dias difíceis, Deus vai levantar um povo. Você vê que em dias difíceis... Em dias difíceis, quando Pedro foi preso, porque estava fazendo a coisa certa e pregando a palavra, a igreja não foi para dentro de casa se isolar com medo de ser presa, porque Pedro estava preso, não. A Bíblia diz que os crentes foram para a porta da cadeia orar. E eles não fecharam a boca, e eles oraram, e de noite o anjo entra dentro da prisão e manda Pedro acordar, levantar e sair para voltar a pregar, porque o povo estava orando. O que eu estou querendo dizer? O Atos dos Apóstolos não acabou. Isso mesmo. Atos dos Apóstolos não acabou. Atos dos Apóstolos continua com a gente, irmão. Nós estamos aqui para continuar e dar seguimento ao ato dos apóstolos, às atitudes dos apóstolos. Isso mesmo. Aí eu te pergunto, como é que nós vamos? Como é que nós vamos dar atitude, representar o reino de Deus, calado com a boca fechada? Ele mesmo disse aqui, ele disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirás o que quiserdes e será feito. Isso. Quem escreveu isso foi ele. Ele é Deus. Então eu quero te encorajar com isso. Não deixa sua mente cair na besteira de que a vida acabou aqui. Quantas pessoas, pastora, se suicidaram nessa época? Quantas pessoas se suicidaram? Quantas pessoas estão sofrendo em casa com crises depressivas, tomando remédio controlado, sem conseguir dormir, com crise de ansiedade, com crise de insônia? Por quê? Porque nunca enfrentou uma situação difícil. E volto a dizer, nós sabemos que dias difíceis doem da nossa carne. Sim. Por quê? Porque dentro de um dia difícil existe algo chamado renúncia. Verdade. Nessa fase, nós não escolhemos renunciar. Nós somos obrigados a renunciar. Em dias difíceis, nós somos obrigados a experimentar da renúncia. Isso mesmo.
Existem renúncias que vão aparecer agora, que vão revelar a maturidade que nós precisamos adquirir para as próximas fases no futuro. Exatamente. Então é muito importante, gente, que você mantenha sua mente conectada com a palavra. Pastora, quer falar alguma coisa? Pastor, essa palavra está sendo poderosa, viu? Poderosa. Você se manter nessa palavra. E você confessar essa palavra. Amém. Que é importante, sabe? Você está na palavra, você confessa a palavra. Tempos difíceis a gente sabe que tem. Mas precisamos confessar essa palavra, estar nessa palavra. E crer. E o incrível é que durante esse tempo, descobri que eu estou grávida. E o Meu quanto Deus! de pessoa... Meus parabéns! Obrigada, pastor. Que E o bom. quanto de pessoa veio com informações. Cuidado, ó corona. Eu estou crendo em uma palavra. E eu creio em uma promessa. Eu não estou crendo no que o mundo está dizendo. Mas estou Isso. crendo no que a palavra me diz. Muito e o que bom. eu sou na palavra. Estou Isso. crendo nessa palavra. Isso. E pessoas com informações, até o diabo, pegando essas palavras, trazendo meu ouvido. Eu falei, diabo está repreendido. Eu creio Isso. na palavra. Eu creio no que Deus tem para mim. Isso. E o Aleluia. que tem para mim está escrito aqui. E eu confesso Isso. ela. Isso. A minha Meu casa será Deus. guardada, os meus filhos serão guardados. E o Amém. meu filho ou minha filha nascerá cheio de saúde. Isso Pois mesmo. isso que Deus tem para mim é uma vida em saúde. Isso. creio. Isso. E essa palavra está sendo poderosa. Está sendo muito poderosa. O Espírito está fluindo assim de uma forma extraordinária. E pessoas estão recebendo essa palavra. Amém. acredito. Amém. O Eu quanto de verdades, porque essa palavra é verdade. E o quanto de verdade tem libertado essas pessoas. creio. Amém. Porque o que nos liberta é a verdade. Isso. E a palavra tem libertado pessoas. Isso mesmo. E continue fluindo, continue Amém. fluindo, Amém. trazendo mais de Deus para nós, que está extraordinário. Eu estou aqui queimando por dentro. Amém. O pastor Estou estava aqui querendo falando sair sobre... correndo. Eita glória! Revelações assim poderosas. Estou querendo sair correndo aqui. É Eita, isso glória. aí, é isso aí. O pastor Muito estava bom. falando sobre essa questão, né? Desse tempo difícil, né? A gente meio que foi forçado a renunciar a muitas coisas e estar dentro de casa. E sabe que num tempo difícil é um tempo também de nós nos posicionarmos e escolhermos, né? Viver de fato a palavra, aquilo que Deus falou. Mas sabe que num tempo difícil é tempo também do diabo vir nos atacar com coisas. É tempo também do diabo trazer situações e coisas para tentar roubar nossa fé, tirar nossa alegria. Mas sabe que também em tempos difíceis, como também em tempos normais, é tempo de Deus manifestar a vontade dele em nossas vidas. Muito bom. Eu acredito que num tempo difícil é muito mais fácil alguém que está de fora ver aquilo que aconteceu de progresso em nossas vidas do que num tempo onde está tudo bem. Quando as pessoas veem milagres acontecendo, né? Eu acredito que é um tempo oportuno e propício para coisas extraordinárias acontecerem. Enquanto pessoas têm pensado que num tempo como esse está tudo acabado, está tudo falido, tem outros que têm prosperado de forma extraordinária. E sabe, eu acredito que isso é questão de posicionamento. Eu acredito que isso é questão de escolha, você decidir crer e confessar que com você não será um tempo de derrota, não será um tempo de falência, mas será um tempo de multiplicação de milagres. Nós sabemos que milagre deve ser algo normal para a igreja. Muito bom. Mas eu acredito que num tempo como esse, como Paulo falou, que nós somos cartas escritas para serem lidas, né, pelas pessoas, eu acredito que num tempo como esse, né, não, nada mais precioso do que nós estarmos refletindo isso para as pessoas que estão ao nosso redor. As Exatamente. pessoas estarem vendo o quão Deus é poderoso em estar nos suprindo, independente de tudo que está parado. As pessoas conseguirem contemplar que Deus é realmente na minha e na sua vida. Conseguirem ver o quanto nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. As pessoas conseguirem enxergar que realmente a oração de um justo é poderosa, a oração de um justo acontece. Pessoas experimentarem da sua oração tendo efeito em familiares sendo curados. Amados, esse é o tempo. Exatamente. Esse é o tempo de nós exercermos e colocarmos em prática
tudo aquilo que nós aprendemos Isso, de quando nós recebemos Jesus. Muito Eu bom. acredito que esse é o momento oportuno da igreja. Verdade. A gente viu diversas situações, né? A gente sempre vê em cada palavra que os pastores, os ministros pregam, falando de situações onde os discípulos, onde aqueles homens que foram chamados por Deus se moveram diante de uma palavra que Deus liberou, diante de um chamado que Deus designou para cada pessoa. E sabe, todos os momentos e situações que aconteceram, nós percebemos que em momentos de caos foi um momento onde houve um rompimento, um crescimento da Igreja de Cristo, onde milagres começaram a acontecer em Atos, né? A Bíblia fala que a igreja crescia em números. Por que cresciam em números? Porque aquele povo que recebeu o Espírito Santo, que recebeu o batismo com o Espírito Santo, decidiu se mover naquilo que recebeu. E começaram a andar, a caminhar, a carregar e levar aquilo que Jesus havia ensinado e começaram a praticar. E pessoas começaram a experimentar com sinais que aquilo que Jesus havia falado não estava preso somente em Jesus, mas que aquele povo também carregava aquilo que Jesus tinha. Então aquele povo começaram a ter esperança. Meu Deus, se aquele povo seguiu Jesus e conseguiu se mover naquilo que Jesus ensinou, eu também posso experimentar disso. Eu também posso viver isso. E Jesus deixou isso comigo e com você agora. Se as pessoas olharem para nós e perceberem a possibilidade de que elas podem viver o que nós vivimos e muito mais, irmão, isso é viver a palavra de Deus, sabe? Eu estava lendo um livro sobre ministério e algo que me marcou muito é que você está chegando no caminho certo, no momento certo, quando as pessoas começarem a desejar viver o que você vive em Deus. Não é sobre inveja, não é sobre você desejar aquilo que o seu irmão tem ou aquilo que o seu irmão foi chamado, mas a partir do momento onde as pessoas começam a desejar, meu Deus, eu quero viver aquilo que o meu irmão está vivendo. Isso, você está no caminho certo, você está agradando a Deus. Tem muitas pessoas, né, que perguntam, pastor, como é que eu sei que eu estou agradando a Deus? Lá vai uma dica, quando as pessoas veem você como um exemplo e desejam viver aquilo que você vive em Deus. Muito bom, muito bom. Tem uma história, tem um vídeo, né? Eu gosto muito de vídeo engraçado e isso é interessante no meu período de passatempo, mas tem um vídeo de uma senhora que eu vi, muito engraçado, que ela chega assim e diz assim, igreja, eu não estou esperando coronavírus, eu estou esperando Jesus. E isso eu quero compartilhar isso com você hoje. Para de ficar em casa esperando coronavírus, gente. Verdade. Tem que estar em casa esperando o coronavírus chegar. Tem crente que tá falando, né? Porque a curva, vai ser em tal mês. Pelo amor de Deus, a curva de avivamento está chegando também. Isso. A curva de prosperidade. Há uma curva de prosperidade que está virando na nossa direção, rapaz. Existe um pico de crescimento financeiro chegando para o povo de Deus. Existe um pico de saúde, um pico de alegria, um pico de crescimento das igrejas, de salvação de alma, de saúde divina, de restauração de casamento. Existe um pico de presentes inesperados, de carros chegando, de casa própria aparecendo, de empresas sendo montadas, de casamento começando a acontecer, aquilo que estava sendo impossível, aquilo que parecia que não ia acontecer. Deus não mudou sua palavra, a gente tem até dezembro, enquanto o coronavírus achou que ia ter o pico até esse mês, nós temos o pico até Jesus voltar, meu irmão. Aleluia. Pelo amor de Deus. Isso. Se Deus criou o mundo, né, o universo em 7 dias, imagino que ele não pode fazer em 6 meses. Isso, a palavra de Deus ela não é mentirosa. Sim. Deus, quando criou Adão e Eva, ele disse o seguinte, cresçam, isso, multipliquem, ou seja, cresçam no sentido da questão de inteligência, aumente os seus números, ou seja, prospere e frutifique, mostre resultados.
Então, o homem foi criado para essas três coisas. Aleluia. Nessas três coisas há felicidade. Quando ele está em Cristo, ele vai crescer em sabedoria Amém. e no entendimento da palavra, e no relacionamento com Deus, e na revelação de quem Cristo é, mas ele também vai crescer na prosperidade. Seu emprego vai bem, as suas finanças vai bem, tudo que colocar nas suas mãos vai prosperar, a sua empresa vai ser um sucesso, seu salário vai aumentar, sempre será de glória em glória, e aí virá os resultados. Ou seja, esses resultados é que as pessoas começarão a desejar o Deus que você caminha, pelo fato do que você evidencia. É por isso que é muito importante a gente permanecer conectado com a palavra em dias difíceis, porque existe uma plateia de pessoas que estão aguardando a nossa saída de dentro das fornalhas da vida. Isso. E sabe de uma coisa? Tem gente que entra dentro de uma fornalha e morre lá dentro. Eu entro dentro de uma fornalha sabendo que o Deus que entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego também está comigo. Isso. Aleluia, isso mesmo. Ele mora dentro de nós. Né? Ele está habitando em nós. Então, nós precisamos entender isso, gente. Nós, escuta isso. Eu sou da fé, amo a palavra da fé. Amém. Para quem não sabe, eu sou, para quem não sabe, eu vou dizer, eu sou conduzido pelo ministério do irmão Reagan. E eu amo isso, sou apaixonado por isso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa interessante. Nós, no Brasil e no mundo, estamos caminhando em um piso de homens de Deus que sacrificaram sua vida e renunciaram há muitos anos atrás. Na época da gripe espanhola, na época da peste negra, na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, na época da Guerra das Coreias, na época da Guerra do Vietnã, na época dos conflitos da Revolução Industrial e tantas coisas que aconteceram, havia também homens de Deus e grandes avivalistas que montaram um cenário, que começaram a montar um cenário, tantos homens de Deus. A gente pode citar vários, como Oral Roberts, Catherine Kuhlman, irmã Maria Ether, a irmã Aimee McPherson, né, Smith Wigglesworth, tantos homens que começaram naquela época, John Wesley, né, tantos homens que iniciaram um trabalho naquele tempo. Sabe, gente? Pra quê? Pra quê? Pra gente hoje recuar, porque tá dentro de casa? Mesmo. Pra gente recuar, porque tá dentro de casa? Não, meu irmão. Eu tô aqui pra te encorajar hoje. Pastor, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Deixa eu ver aqui quanto tempo, pastor. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui com o pastor Léo quanto tempo ainda temos. Viu? Ótimo, tranquilo. Amor, me fale aí quanto tempo temos. Aleluia. 5 minutos? Bota aí um ha-ha-ha. Bota aí um ha-ha-ha aí no chat. Pra eu saber que você está feliz por causa dessa palavra. 5 minutos? Temos ainda 5 minutos, pastor. Ok. Eu quero só terminar com esse texto aqui. 1 João 4,17. Ai, Deus é bom. Eu tô afogado demais. Glória a Deus, glória a Deus. Diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Aqui, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo, que é o que as pessoas confundem. As pessoas acham que aqui o texto está querendo dizer que no dia do juízo, quando formos aperfeiçoados, seremos assim como ele é. Nada disso, nada disso. Olha o que está escrito aqui. Nisto em nós, e isto é em nós aperfeiçoado. O que é aperfeiçoado? O amor. O amor em nós é aperfeiçoado. Qual o amor? O amor de Deus em mim, para que eu possa também amar as pessoas. Só para poder finalizar ele. E olha o que é interessante.
esse pois aqui do texto está querendo dizer o seguinte, que já foi encerrada a primeira frase. Qual é a primeira frase? Nisto, ainda em 1 João 4:17. Nisto é, em nós aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Ponto e vírgula, né? Pois encerrou a frase, acabou a frase. Agora está se iniciando outra frase. Pois, segundo ele nós também somos nesse mundo. Então, olha o que o texto está querendo dizer aqui. Isso é interessante. Assim como ele eu quero que o pessoal frise aí nesse assim como ele Pois assim como ele nós somos, não é no céu. É nesse mundo. Isso mesmo. Não é no arrebatamento. Não é no dia do juízo final. Não é no último dia na Nova Jerusalém, não. É agora, nesse mundo. Assim como ele Pastor, e como é que Jesus é? Jesus é sarado, saudável, Amém. alegre, abundante, transbordante, próspero, vitorioso. Isso mesmo. Tudo isso está em Jesus. Então, assim como ele ou seja, assim como a sua imagem é representada, eu também sou. Amém. Dessa mesma forma dessa mesma essência que há em Jesus, também está em mim, por causa da salvação. Então eu quero encerrar com isso aqui, encorajando o seu coração a entender isso aqui. Amém. Que nós precisamos estar agarrados ao que a palavra de Deus diz, e assim como ele nós somos. Amém. Amém. Então, Isso se o céu não tem doença, em mim não pode ter. Isso mesmo. mesmo. Mas, pastor, eu senti no meu corpo os sintomas. Sintoma todo mundo vai sentir, gente. Porque os sintomas estão relacionados ao campo das emoções. Então, automaticamente vai aparecer os sintomas. Mas os sintomas não definem de fato quem você é. O que define quem você é aonde você está permanecendo. E se você está permanecendo na palavra de Deus, lembra? Permanecendo na palavra de Deus, automaticamente o que te define é a palavra de Deus. Amém. Isso mesmo. Amém? Então eu queria terminar só essa linha de pensamento desse texto. É importante encher a mente com a palavra, Isso. ouvir o que a palavra diz de forma poderosa e real, deixar isso entrar por dentro, para que isso possa corrigir o que é dito. Muito bom. E como eu disse, o homem foi criado para 3 coisas: crescer na inteligência, crescer nos números, ou seja, prosperar e dar resultados. Amém. Então, nós precisamos entender que essas 3 coisas produzem felicidade. E em dias como esse, você não está procurando coronavírus. Você está procurando Jesus. Amém. E a sua palavra. Isso. Eu quero terminar com isso aqui. Deus é bom. Glória a Deus. Pastor, como eu disse, que palavra poderosa. Amém, amém. E como é bom a gente estar firmado nessas verdades. Sabe, a gente não pode ficar com as mentiras do diabo, mas ficar com a verdade, que é a palavra de Deus. Amém. Muito bom. O que nos define é essa palavra, é estar nessa palavra, que são as verdades para nós. Isso. Situações, ocasiões, circunstâncias vão aparecer. Deus não vai deixar de agir, de fazer, por causa de circunstância, não é verdade? Verdade. Isso mesmo. mesmo. Não vai isso deixar de mesmo. fazer. O tempo Ele pode é o estar mesmo. dizendo o que for, Deus vai continuar fazendo. Nós andaremos em sucesso, vamos prosperar. Pois a Isso, verdade isso. de Deus, ela é poderosa. E Isso. temos que estar firmados e permanecer nessa verdade. Isso mesmo, pastora. Isso mesmo. Não é isso? É isso aí. É isso aí. As pessoas precisam estar crendo para que essa verdade funcione. Isso mesmo. Precisa estar acreditando que essa verdade funcione. Essa verdade, ela não volta vazia. Jesus não morreu na cruz em vão. Se Não. fosse em vão, ele teria que morrer de novo. Né? Isso mesmo. Uma vez a sua obra feita na cruz está feita, Isso. está pago de uma vez por Está todas. Consumado. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Então se anima, você que está me ouvindo aí, porque Deus é bom. Em todo tempo. Isso. Eu quero agradecer. Muito obrigado, pastora, pela honra. Muito obrigado pelo convite. Para a gente foi precioso demais. Para nós sempre é precioso.
todo o convite que vocês sempre fazem pra gente. Amamos vocês Nossa, demais. Nós que agradecemos e adoramos estar perto dessa unção, viu? E Amém. queremos cada vez mais sugar dela. Amém, amém. Queremos extrair dessa unção que é poderosa. Amém. Muito obrigado. Eu sou Deus muito abençoe grato. sua vida, pastor. Abençoe a vida de Amém. Letícia também. Amamos muito vocês, viu? Amém, 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 amém. E Amamos logo, vocês. logo estaremos juntos, viu? Em nome de Jesus. Logo, logo. Na unção e no poder de Deus. Isso. Envergonhando o diabo. Isso mesmo. É uma fase, e essa fase já está passando. Isso. Em Isso nome de mesmo. Jesus. Creio Nós nisso. estamos crendo assim. Meu pastorzão, muito obrigado pelo convite. Amo muito Nós a sua vida, viu? agradecemos, cara. Tu que Nós és um somos- sucesso. Amém. Que teu estúdio expanda nesse período aí. Vai ficar famoso em Salvador. Em nome de Jesus. Eu creio nisso, está feito. Amém. Nossa, amém, amém, amém. Obrigado, viu, pastores? Muito obrigado mesmo. Amém. E a gente não fala de jargão, não, a gente fala de coração. Amém. Nós reconhecemos a unção na vida de vocês, reconhecemos a importância dessa unção na vida de vocês nesse tempo, para essa geração, para essa circunstância. Né? Amém. Esse trabalho que nós, como cristãos, temos feito para enxertar fé, enquanto todo o sistema está imputando medo, né? Nós estamos aqui sendo a luz e o sal nessa terra, seja via internet, seja ao vivo, seja onde É for. verdade. Eu fico muito feliz por saber que ainda existem guerreiros e guerreiras como vocês, atuantes, né? Amém. Sempre abundantes. Eu tenho certeza Glória que a estão Deus. passando também por várias situações que podem mexer com a fé, mas Deus tem sido o suficiente. Isso é gratificante. Nossa, Amém. muito obrigado Amém. mesmo, viu? Muito Amém. obrigado. Amém. Nós que agradecemos. Estamos juntos sempre. Amamos vocês demais. Um Obrigado, beijo. né? O Jesus pessoal abençoe que nos vocês. Tenham uma boa assistiu. noite, viu? Isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Boa pessoal, que nos noite. assistiu aí. Pessoal da Abundante Graça, pessoal do Verbo da Vida Cabula, Verbo da Vida Salvador, a pastora Maura, o pastor Rony, a Dulce de Minas Gerais, a irmã Wanda do Espírito Santo, outros irmãos também Muito que nos obrigada. seguem, né? E nós amamos demais. Até o meu médico entrou aí, doutor Atos, um quiroprata maravilhoso, entrou para nos assistir, né? E isso é maravilhoso. Muito obrigado por tudo. Amamos vocês demais. Amém. Que Jesus abençoe vocês. Um Tenham uma cheiro. excelente noite no Senhor, viu? Amém, 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 Paz, amém. pessoal. Jesus abençoe. Uma boa noite. Deus abençoe. Amém. Tchau, 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 amém. tchau. Tchau, tchau.